Quero ser como criança e acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo simplesmente de crer. Ser como criança. Um certo dia Jesus estava com seus discípulos e chegou algumas mulheres, algumas pessoas levando as crianças para que Jesus as abençoasse e impusesse sobre elas a sua mão. E eles procuravam afastar, porque diziam não, para não atrapalhar Jesus. Mas Jesus disse aqui em Mateus capítulo 19, verso 13, 14 e 15, ele diz assim: trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusessem as mãos e orassem, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Então nós vimos aqui que Jesus repreendeu os seus discípulos, dizendo para que não impedissem que as crianças chegassem até ele, mostrando assim que de maneira nenhuma aquelas crianças o estavam atrapalhando, porque o reino do céu é feito delas, o reino do céu é feito dos inocentes. Jesus diz, porém, deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino do céu. Então nós vemos aqui que é uma palavra muito forte. A das crianças é o reino do céu. A vida de uma criança é como o reino dos céus. Nós vemos que as crianças, elas têm uma fragilidade e um coração tão puro que a pessoa repreende ali, ele pode até achar ruim, chorar, mas por poucos segundos você olha para ele, sorri e abre os braços e ele vem, te abraça, te beija e diz que te ama. Ele não consegue guardar rancor. E se uma criança chega a um ponto de não querer estar com alguém, de não querer ir para determinado lugar, é hora de nós, como pais, mães, avós, tios, perceber que há algo errado, porque o coração de uma criança é puro. Se está tendo algo que o incomoda a tal ponto dele não se sentir bem em determinado lugar, a gente deve ter mais zelo, cuidar, passar a saber direitinho o que está acontecendo, mesmo que ela não venha falar, porque muitas das vezes o adulto, eles pode até estar chantageando uma criança e está proibindo ela de contar o que está acontecendo. E nós muitas das vezes nós somos negligentes de não ouvir estes chamados, estes pedidos, a ponto de depois perdermos o nosso filho, igual tem acontecido muito em nossos dias. E vindo também para o lado, principalmente para o lado espiritual, Jesus aqui está falando da pureza do espírito que há nas crianças. Nós, para sermos herdeiros do reino dos céus, devemos purificar o nosso coração, voltar a ser meninos,
voltar a ser criança. Não nas nossas atitudes, mas sim no nosso caráter, nas nossas decisões, saber perdoar, como as crianças perdoam, e viver para Deus segundo a vontade dele. O nosso espírito, o nosso coração, a nossa alma não pode ser rancorosa, porque assim estaremos prejudicando a nós mesmos. Amém? Aqui no capítulo 18, verso 1 ao verso 5, diz assim: Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se torna humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receba em meu nome um menino tal como este, a mim me recebes. Então aqui nós vemos que Jesus, antes, lá nós vemos no capítulo 19, no verso 13, 14 e 15, ele recebeu as crianças e as abençoou. Antes, já no capítulo 18, ele já havia repreendido aquelas pessoas que ali com ele estavam e aos seus discípulos por querer saber quem era o maior no reino dos céus. E ali Jesus já havia dito que aquele que recebeu um menino, puxou para si uma criança e disse: aquele que receber um menino, a mim o recebe. E ele foi disse que para que nós alcançamos o reino eterno, nós devemos ser como crianças. Vamos repetir aqui o 3 e o 4. E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se torna humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E no verso 5 diz: e qualquer que receber um menino tal como este, a mim o recebe. Amém? Então, aqui Jesus está falando da pureza de coração, da confiança total, porque uma criança, quando ela acredita na gente, quando ela confia na gente, ela se entrega, ela não tem medo, ela não tem reserva. Ela chega para você, ela conversa, ela diz o que deseja, ela diz o que quer. Se você coloca ela em algo, no lugar mais alto, e você pega e dá os braços e diz: pula, vem, ela salta nos seus braços, porque ela sabe que você vai segurá-la e não vai deixar cair. Você pega uma criança pequena na mão, você joga ela para cima e ela fica toda feliz ali, mesmo naquela situação de estar ali sendo jogada para cima e amparada com a mão embaixo. Ela não se importa, ela sorri, ela quer que faz de novo. Vai lá, vamos, faz de novo. Eu quero outra vez. O outro tá perto, faz assim comigo também. Por quê? Por causa da confiança. Então nós, como cristãos, nós também devemos confiar em Deus na mesma proporção, de se jogar nos braços do Senhor
confiar nele, esperar, porque Deus sabe o que é melhor para nós. E se nós confiarmos verdadeiramente em Cristo, Ele não vai nos desamparar. Amém? E devemos lembrar sempre, a nossa vida aqui é passageira. Hoje nós estamos aqui, amanhã poderemos estar no sono da espera da volta de Cristo. Para aquele que partir vai ser como um piscar de olhos. Aqueles que estão sendo sepultados no nosso tempo, aqueles que foram sepultados no tempo de Adão, Eva, Noé, Enoque, Abraão, Isaac, Jacó e todos os nossos antepassados que descansaram em Deus, para eles vai ser como um sono da noite para nós. Quando a trombeta tocar que Jesus vir sobre as nuvens e receber aqueles que partiram com Cristo, vai ser como uma noite de sono, bem dormida, descansada, e ali eles estarão nos braços do Senhor. Então não importa o que nós estamos vivendo aqui, se estamos passando por dificuldade, se estamos passando por tribulação, se estamos passando por enfermidade, igual agora estamos acometidos por essa doença invisível que está levando muitas e muitas vidas, mas eu creio, eu acredito que ninguém está partindo fora da hora, fora da época, porque Deus é justo e misericordioso. O inimigo não tem poder sobre a nossa vida. Só Deus pode permitir que nós venhamos passar por essa situação. Eu acredito que Deus sabia que estava na época de muitos partirem, mas sempre tem que ter aquele ponto. Ah, fulano morreu disso, fulano morreu daquilo. Essa doença que nós estamos vivendo hoje é uma doença que está vindo e está acometendo a milhares de pessoas. Pessoas estão partindo e deixando seus entes queridos desesperados. É muito triste a gente perder alguém. Nós nunca estamos preparados para a despedida de alguém assim para sempre, porque deixa uma saudade imensa que corrói, que dói no nosso coração, porque a nossa carne ela é feita para viver essa vida aqui da terra. Mas nós devemos lembrar que Cristo, ele se despiu da sua glória, ele passou por toda a dor que uma pessoa normal como nós não tem capacidade de passar. Porque Jesus morreu ali na cruz, não foi para salvar apenas aquelas pessoas que ele amava, aqueles discípulos que ele amava, mas principalmente ele estava ali levando o sofrimento, a dor, a angústia, o pecado, que é a pior coisa que existe. O pecado de todos nós estava sobre Cristo, e ele, como humano e Deus, ele sentiu toda essa dor. Agora você imagina, você olha para você, faz uma análise, fecha seu olho e pensa o que te causa dor. Agora multiplica por todo um mundo a dor de um povo inteiro, de uma nação, de todo o povo que existe na face da terra e que ainda vai existir. E Jesus ali, naquele momento, ele passou por aquela cruz sentindo essa dor. A sua dor, a minha dor, a dor de todos, o pecado de todos estava sobre ele. E ali ele aguentou calado, para que nós pudéssemos ter o direito da vida eterna. Ele se pôs como um cordeiro, puro, sem mácula. E a partir do sacrifício dele, não foi mais necessário, não é mais necessário nenhum sacrifício.
A única coisa que nós devemos sacrificar é a nós mesmos. Pegar a nossa cruz, mortificar a nossa carne. Morrer, deixar morrer todo o nosso ego, todo o nosso sentimento, todos os nossos desejos e vontades carnais. E deixar que Cristo vive em nós. Nosso corpo material, ele é hospedeiro de muitas e muitas coisas, muitas e muitas bactérias, vírus. Mas o cristão, a partir do momento que ele tomar sua cruz e seguir a Cristo, ele tem que se tornar o hospedeiro do Espírito Santo de Deus, a tal ponto de nada mais importar a não ser a vontade de Cristo, se tornar um servo total, que não faz mais o que quer, mas sim a vontade do Senhor. E nós estamos vivendo em um tempo que nós devemos buscar mais e mais do Senhor, porque o Senhor está voltando e Ele quer que nós partimos com Ele para ressuscitarmos juntos no dia do arrebatamento. Amém? Vamos procurar meditar, olhar para nossas crianças, observar a atitude e o jeito delas, para nós vermos e sentirmos como que Deus está querendo que a gente seja em sua presença. Amém? Que o Espírito Santo seja com cada um de nós e que nós possamos voltar a ser crianças em Deus. Não brincar, lambuzar na lama, não. Mas ter atitude de criança, saber perdoar, confiar em Deus plenamente, se jogar nos braços do Senhor, ter convicção que o Espírito Santo de Deus está em nós, para que nós possamos ter uma vida de paz aqui na terra. Porque por mais que nós vivamos em tribulação, nada pode nos afastar do Senhor. Não é nenhum vírus, não é o irmão, não é o inimigo. A única coisa que pode nos afastar de Cristo é o pecado. Então que nós venhamos meditar sempre em nossa vida, cada fim de dia, olhar, prestar atenção, pedir perdão, confessar os nossos erros, para que nós possamos ter uma noite de sono tranquilo e que os nossos sonhos seja para nos fortalecer cada vez mais em Deus, e que o Espírito Santo esteja em nós e que Ele nos dê discernimento e sabedoria para nós compreender a nossa missão aqui na terra, o que Deus quer que nós venhamos fazer aqui na terra. Em nome de Jesus, oremos. Ó Pai, nós lhe pedimos ao Senhor que esteja, ó Deus, conosco, nos livrando de todo o mal, Senhor. Dai-nos, ó Deus, um coração puro, um coração inocente. Ensina-nos, ó Deus, a ser como criança, porque sabemos, ó Pai, que assim como Cristo avisou que delas é feito o reino do céu, Senhor, então, ó Senhor, nós também, ó Deus, queremos fazer parte desse reino. Ensina-nos, ó Deus, a perdoar. Ensina-nos, ó Deus, a viver intensamente, sem nos preocupar com o amanhã, e perdoando, Senhor, a todos que nos ofender, e vivendo, ó Deus, segundo a sua vontade, para que assim, ó Deus, nós venhamos ter, ó Deus, discernimento espiritual para compreender o desígnio Teu para conosco, ó Senhor, neste mundo, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, ser usado por Ti, Senhor, mas também, ó Pai, nós queremos ser aprovado por Ti, Senhor, que não adianta, ó Deus, nada nós fazermos, ó Deus, tudo bonito, bacana para agradar as pessoas, mas não ser aprovado por Ti. Por isso, ó Deus, nós lhe pedimos em nome de Jesus, esteja, ó Deus, nos admoestando, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, faça com que nós percebamos
o que convém e o que não convém, o que te agrada e o que desagrada a ti, Senhor. Por isso nós lhe pedimos em nome de Jesus. Tenha misericórdia de nós, que nós possamos voltar a ser criança, porque o desejo de ser criança, sei que muitos, a maioria, todos têm, mas é muito difícil, Senhor. Por isso nós lhe pedimos, ajuda-nos a ser criança. E cada um, ó Deus, que está ouvindo essa mensagem, que possa meditar nessa palavra, possa deixar o egoísmo de lado, possa deixar o seu eu de lado, para servir cada vez mais o teu Filho Jesus. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência